cheirinho de infância. Bom demais, Vivente. A entrada mais clássica que existe do nosso saboroso, delicioso, cultural churrasco. O pão com alho. O pão com alho um pouquinho diferente, Vivente. Este leva, além do alho e o pão, cebola, margarina e queijo. Uma deliciosa entrada que meu pai fazia há mais de 40 anos. Tu não pode perder, fica até o final, Vivente. Pô! Como eu disse, este preparo me traz muitas lembranças. Lembranças de como meu pai fazia o churrasco, né? E chegava a galera louca ali, todo mundo louco de fome, eu, meus irmãos, minha mãe, os agurizados, os vizinhos. E naquela época, não tem hoje, como tem em quase todas as padarias, o pão francês, que é o pequenininho, né? Aqui no sul a gente chama até de cacetinho. Tinha o pão de quarto de quilo e o pão de meio quilo, que era o dobro desse, era um pãozão grandão. Acredito que até em alguns lugares ainda tenha, mas cada vez está mais difícil de achar o pão de quarto e o pão de meio quilo. Foi um trabalhão para achar esse aqui, tá? E aqui é muito simples, gente. São alho, cebola, queijo mussarela já cortado e margarina, tá? Tô fazendo exatamente como meu pai fazia antes. Não é manteiga, é margarina. Então, pega-se uma faca de serra e começa a serrar o pão, né? Todo ele, de fora a fora. Tenta não... Aqui no final, ó, tenta não descolar ele todo, né? Pra no final não ter que... Pra ele poder ficar junto, todinho ele. Tira um pouco o excesso, que a gente não pode ficar com excesso de massa do pão, senão fica maçudo, aí não fica bom. Tem que ficar mais da casquinha, tem que ficar crocante, né? Então tira o excesso. Vão tirando, né? É mais na casquinha mesmo. Esse aqui tá bem maçudo. Agora sim, ó. Isso aqui quem gosta de pescar, que pega, pra pegar lambari, isso aqui não tem coisa melhor. Aperta no anzol e vai mesmo, tá? Então dá licença. Nessa bagunça aqui, né, que eu sempre faço, agora vamos trocar pra cá. Vou deixar o pão aqui no cantinho, né? E agora vamos alho. Então, o pessoal da cozinha sempre fala, pô, Bolinha, me leva junto pra picar o alho, picar a cebola e tal. Eu faço aqui do meu jeito, não se esqueçam que eu sou açougueiro e assador, mas cozinheiro eu tô um pouco longe, né? Mas tô aprendendo aí, porque é tanto fazer que eu tô aprendendo. Então, vou picar esses 3 dentes de alho para ficar puxado no alho. E depois, pessoal, dessa aperitivo que o meu pai fazia, que eu digo para vocês que faz mais de 40 anos que ele fazia isso, né? Apareceram várias empresas com inúmeros pão com alho recheado, com queijo, requeijão. E hoje, e fazendo também, né, a questão de pães aí que vende muito hoje nos supermercados. Qualquer lugar do Brasil hoje você vai encontrar pão com alho. Não existe um mercado que não tenha o famoso pão com alho, né? Olha aí, quase um chefe. Fica aqui, Cebola. Não sai daqui, Cebola. Vai aprendendo também, né? Bom, então o alho já picado. Cebola, a gente sempre pedia pro pai, não coloca muita cebola aqui. A galera não ia muito na cebola, então eu vou usar pouca cebola, tá? Vamos ver aqui, acho que eu vou usar, começar a cortar, eu vou usar a metade ou até menos da metade. Só vou ver como é que vai ficar o volume aqui. E pessoal, olha só, existem muitas
regras, né? Muitas dicas de, não se corta cebola com faca. Gente, olha só, a minha área é açougue, né? Então se a faca ficou sem fio, eu vou lá e afio de novo e deu. Então, pra mim não tem esse negócio aí de, não pode cortar cebola, não pode cortar água quente, não pode passar na água quente, não pode um monte de coisa, não. Facas minhas, não, aliás, essa faca é Marcelo Bolinha, né? Essa aqui é feita pra vida toda, né? Se tu tem interesse numa faca que fique pra vida toda, entra lá no site marcelobolinha.com.br, tá? Ó, a gente tá bom de cebola, tá? Não vou colocar mais, ó. Não foi nem meia cebola pequena, tá? A cebola não pode aparecer muito, ó. Tá ali, ó, aquele pouquinho, tá? E além de facas, também tem grelhas. Grelhas em inox 304 que não tem ferrugem nunca na vida, tá? Damos garantia vitalícia contra corrosão em grelhas e espetos de inox. Aqui tá o pão. Agora vamos para aquela parte mais fácil ainda, que é espalhar a margarina. E, gente, de novo, tá? Naquela época se usava muita margarina, tá? A gente usava margarina direto, né? Dentro de casa, tudo assim, né? Aquele pãozinho quentinho, comprava na padaria, chegava em casa, principalmente no verão, na praia, né? Era uma maravilha, o pão d'água, o famoso pão d'água quentinho, com margarina. Hoje tem manteiga, creme de leite, né? Então, ó, besuntou bem, né? Agora, com a mão, que a bagunça tá ficando grande aqui de novo já. Homem bagunceiro. Vamos pra lá. Vem pra cá a cebola, não estrova. Não vai pro fogo, não estrova. O fogo já tá pronto. Olha aí, caiu a faca. Fica aqui a faca, não cai. Aí, ó, começa, né, a pulverizar o alho. Que o alho ele tem que ter um gostinho mais forte, né, mais apresentável. E a cebola, ela entra, ó, como... Eu não sei se eu vou colocar toda, ó. Cebola é só... Eu não vou colocar toda, tá? Ela é só realmente para dizer que tá aqui. Ela não pode ficar forte no pão. Principalmente para criançada, é criançada, né? Não é que seja criançada Nutella, né? Mas cebola sem assar direito, a criançada não quer, né? Então tem que ir... E se tu conseguir picar mais, melhor ainda. Então, ó, pouquinha cebola, bastante alho e agora o queijo, aquele queijo granulado. Eu comprei mussarela e eu mesmo cortei ele assim, tá? Então, eu cortei aqui 150 gramas, mas eu vou usar, acredito que não vai esvaziar o pote, eu vou usar 100 gramas, tá? E aí, pessoal, esse tipo de pão, vocês façam uma vez, façam duas e façam três. Na terceira vez vocês vão ver que se eu coloquei cebola a mais, se você colocou alho a mais, queijo a menos, queijo a mais, e aí que tá a graça. Você consegue fazer o seu pão com alho, com a sua característica e, ó, sobrou um pouquinho, tá? Então aqui deve ter ido umas 130 gramas de queijo, tá? Agora, fecha. E pessoal, agora, aqui tem uma coisa muito louca, tá? Como eu falei, a receita é do meu pai, né? Antes de se criarem várias empresas que vendiam pão com alho nos mercados, vendiam para os açougues para você vender, vendiam para os mercados venderem, aqui meu pai tinha um outro segredo que ele fazia. Se eu colocar ele na brasa direto, é muito fácil ele tostar, criar aquele queimado. E criou queimado não tira mais, é ruim, né? Até dá uma batida com a faca, cai fora, mas fica gostinho de queimado. Então, olha o truque que meu pai usava. Naquela época, quando a gente comprava pão, o pão ele vinha sempre num saco de papel, não vinha em saco de plástico. E ele pegava esse saco de papel e enrolava o pão no saco de papel, botava na grelha de peixe ou espeto e botava na brasa. Porque daí podia pegar bastante caloria no papel, não queimava o pão e deixava o pão bem tostadinho e seco. E por dentro, então, nem se fala. Então, vou usar essa técnica que meu pai usava, né? Não esqueça, pessoal, estou falando há mais de 40 anos, tá? Voltei, então tá aqui, ó. O pacote que eu comprei, o pão, porém naquela época também era mais grosso. Hoje ele é muito fininho, tá? Então, eu vou fazer o que ele fazia, mas eu vou pegar um outro papel depois ali, tá? Ó, pegava o pacote de pão, fazia assim, enrolava ele bem, ó, e fechava a ponta aqui. E ele vai pro fogo assim,
Então, aí fica olhando aqui, né? A cebola começa, a sala começa a adocicar, aí tu sente o cheiro tá pronto. Mas claro, né? Cuida para não queimar, né? Então, pega a grelha depois, ou outro modelo, e coloca assim, ó. E assim vai pro fogo. Gente, simples, fácil e muito bom. E muitas lembranças, porque quando tinha muita gente lá em casa, o pão era de meio quilo, era maior, né? Então, vamos botar no fogo já. E a grande dica daquele assado é o seguinte. Eu peguei 3 sacos de papel de pão, botei um dentro do outro para formar uma camada mais grossa. Tá, tia Bolinha, mas e aí? Como é que eu vou saber quando ele tá pronto se eu não enxergo o pão? Ah, essa é a grande dificuldade. Tá assando, né? Vira o lado e aperta o dedo. Se você apertar, vai estar bem quente, apertar e se quebrar o pão que ele já assou, que tá todo casquinha, então ele quebrou. Então, vamos botar ali acho que uns 8, 10 minutos de cada lado. Mas vira e aperta com o dedo para ver se ele tá quebrando. Se ele tá quebrando, é que ele tá pronto. Fácil, né, Vivente? E como eu falei, podia passar 8 minutos de cada lado, 10, passou 10 e um pouquinho, tá? Aí tá pronto. Até marcou o papel na grelha. E olha, Vivente, deve estar espetacular por dentro. Espero que não tenha queimado. Deu um leve cheirinho de pão queimado. Espero que não tenha acontecido nada com o meu pãozinho. Aqui eu dei uma amarradinha antes, para não cair. Tá quente. Mas tem um cheirinho de pão queimado aqui. Vamos ver como é que ficou. Vamos lá. Tirando aqui o papel. Como eu comentei, eu coloquei um papel mais grosso dentro, 2. E ele fica todo quebradiço. Ó, é só as marquinhas do queimadinho. Eita, nós, olha isso, gente. Essa papelama toda aqui, peraí. Choia, choia, choia. E está pronta esta maravilha do início do churrasco, para dar aquela fome, né? Porque churrasco de carne, de boi, de porco, de ovelha, de frango, aqui no canal já tem um monte. Mas essa entrada aqui ainda não tinha, né, Vivente? Viu só? Tudo quebradinho. O pão quebra de uma forma... Ó. Um cheirinho de infância. Ó a sacanagem aqui, ó, ó. Aí. Se eu puxar assim, ó. Bom demais, Vivente! Gente, que lembrança da minha infância. E que pão gostoso, fácil e acessível. Até acessível ele é. Então, vocês não esqueçam, né? Essa grande dica de hoje. Porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes vocês vão ver cortes e assados e entrada de churrasco de um jeito que tu nunca viu, Vivente. Um abraço do Gaúcho e até o próximo sábado.